tô no olho do furacão, nem sei o que tá acontecendo. Até agora eu não sei o que tá acontecendo direito. O maior problema no Congresso é que ele é muito pautado por corporações. Juridicamente tá muito complicada a situação dele. Então eu acho que prendendo ele, que é o cara que diz que vai tocar fogo no país, não sei o que, acho que passa um medo que acho que o Judiciário e o Ministério Público às vezes têm de lidar com grandes chefes políticos. Porque eu acho que é esse tipo de burocracia que faz com que o governo seja uma grande máquina de transferência de renda do mais pobre para o mais rico. E não importa se o Janot ficar atrasando denúncia ou se o STF não acolher denúncia, nós vamos pressionar até que todos eles sejam julgados. Nós vamos continuar nas ruas até que cada investigação da Operação Lava Jato doa quem doer. Meu convidado de hoje é o Kim Kataguiri. Kim Kataguiri é Kim Patroca Kataguiri. É segunda geração dos japoneses? Segunda geração. E o Patroca é? É italiano. Que mistura, hein? Não, nem Brasil. Eu sou metade japonês, um quarto português e um quarto italiano. É um tipão brasileiro, né? Negócio... Bem assim, nasceu em Salto? Nasci em Salto. Nasci em Salto, interior de São Paulo. Fui criado em Indaiatuba, que é uma cidade ali do lado. Sempre fui interiorano. Por isso falo porta. Fala porta. Falo porta. Verdade, porteira, tudo assim. Portão. E gosta disso? Dessa sua porção interiorana? É legal. Eu me acostumei com São Paulo, gosto, mas eu gosto de revezar também. Né? De vez em quando ir pro interior, ir pra um lugar mais calmo, aí ficar aqui também. E como é que é a sua família aqui? Minha família, meu pai sempre foi muito, muito bem-humorado. Só que a cara dele nunca denunciava isso, então todo mundo sempre achou ele um cara muito sério. Porque tinha cara de... E isso é um mal de japonês, né? Mesmo bem-humorado. Porque ele sempre tem a cara de japonês, né? Então todo mundo acha, né? Nossa, seu pai ele é bravo, né? Eu falei... Nunca o pai foi. Nunca brigou comigo. Aliás, pra falar que ele nunca brigou comigo, uma vez só que ele brigou comigo, nunca me bateu, mas uma vez só ali que ele brigou comigo foi um dia que ele tava lavando louça. E aí ele fez assim, jogou água assim na minha cara pra brincar. E eu peguei um copo de água e joguei nele. Caramba! E nesse dia ele ficou bravo. Ficou bravo. Mas também você pegou pesado. Todos os outros dias ficou. Das outras vezes que eu aprontava, era minha mãe mesmo que tava chinelada. Aí da minha mãe eu apanhei. Apanhou muito. Você foi um menino levado? Olha, no ensino fundamental fui bastante, viu? Falava muito. Sempre... Na parte de provas, assim, sempre ia bem, nunca fiquei de recuperação, nada, mas sempre apontava muito, né? Sempre falava muito, jogava bolinha de papel, molecagem. Era um molequezinho. E eu lembro até uma vez, é engraçado, você perguntou da minha família, perguntou da escola, que eu lembro, acho que era a terceira ou quarta série, que a gente competia pra ver quem, no final da aula, todo mundo competia pra ver quem que ia apagar a lousa pra professora, né? Aí teve um dia lá, eu queria apagar a lousa, aí tava todo mundo querendo apagar a lousa e a professora escolheu o menino lá. Aí o menino foi apagar a lousa lá, eu fui lá e baixei as calças dele. Caramba! Frente de todo mundo. E aí foi suspenso? E aí naquele dia falei, meu Deus, né? É o apocalipse, vou morrer. A professora me levou lá pra diretoria. Chegou lá na diretoria e falou, Kim, se você falar, tudo bem, né, os que você costuma aprontar, tudo bem, mas dessa vez a gente vai ter que chamar os seus pais aqui, né, eu falei, vixe, acabou minha vida, né, vou morrer. Aí chamaram lá, veio meu pai, aí a professora e a diretora tava lá, as duas indignadas, falando, o menino não tinha onde enfiar a cara, né, isso não se faz, não sei o que lá. Aí meu pai pegou na minha cabeça assim e falou, ele fez isso? Na frente dela, desmoralizou as professoras. Os caras com uma cara assim. Aí depois de um tempo, assim, acho que depois de uns 4 anos depois, eu perguntei pro meu pai, né? Meu pai, por que você não me deu uma bronca, né? Não entendi o que aconteceu ali. Ele falou, seu tio, que passou no ITA lá, engenheiro, bem sucedido e tal... Ele colocava sapo na gaveta da professora, taxinha na cadeira e depois se deu bem, o que importa é a nota. Então você apronta. É de família então aprontar, né? E aí daí você apronta o Movimento Brasil Livre. Hoje eu apronto. Deve ser por isso que eu fui fazer. Deve ser por isso que você vai fazer.
Escuta, e você é acusado, você é amado e odiado, você sabe disso, sim, né? Sim. Como é que você lida com isso? Ah, como eu lido com tudo, né? Eu tô no olho do furacão, nem sei o que tá acontecendo. Até agora eu não sei o que tá acontecendo direito. Eu só tô indo. Você tá indo? Eu tô indo. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que é? Como foi o processo, né? Como você se sente e tal. Como é que você fez? Você fundou esse movimento? Vou vivendo. Eu sou um dos fundadores, né? Na verdade, como eu comecei a me interessar por política? Quando eu tinha... Aliás, interessante fazer um histórico também. Tive algumas fases da minha vida que eu quis ser algumas coisas, né? Antes, a primeira coisa que eu lembro é que eu queria ser lixeiro, porque eu gostava da ideia de ficar a madrugada inteira correndo e jogando sacos assim num caminhão, parecia divertido. Aí depois eu queria ser policial. Aí meu pai, eu lembro, me levou para um posto policial e para eu ver como é que funcionava e tal. E aí eu lembro exatamente da imagem, assim. Era um policial gordo, assim, tava com os 2 pés em cima da mesa, tava comendo alguma coisa bastante oleosa, não lembro o que era, e tava assistindo um jogo de basquete. Aí na hora que passou a vontade de ser policial, eu falei, é isso que é ser policial? Não quero. Que também meu pai não me levou num dos melhores pegou pesado, lugares. ele não queria que você fosse policial, pelo visto. Eu cheguei, olhei, e ele, você quer ser policial, não sei o que, eu falei, é isso, ficar sentado e correr atrás dos bandidos, né? Cadê a ação, a aventura? Aí depois eu queria ser designer de jogos, né? Eu queria fazer jogo para computador. Eu sempre gostei muito de jogo de computador, sempre joguei bastante. Você é de que geração em jogos de computador? De que geração? Porque assim, o Atari é uma geração de 30 e poucos anos já. Olha, Você começou com qual? PlayStation já, não? Não, eu comecei com o Mega Drive. Aí depois joguei mais Nintendo 64, mas o que eu gostava mesmo era no computador. Eu gostava mesmo era os jogos. Na época era bastante comum em Lan House, né? O pessoal não. Você não tinha muito computador em casa, tá? Ou os que tinha não era bom o suficiente para ter os jogos. E você ia muito em Lan House? Ia muito em Lan House. É porque o Kim tem 22 anos. Então é tão novo que eu não sei nem qual é o jogo que ele jogava. Eu jogava Counter-Strike, jogava Dota, jogava os jogos lá. Os jogos todos. E aí eu queria ser designer de jogos, e aí eu prestei um vestibulinho lá para um colégio técnico de uma universidade estadual, na Unicamp, que ficava em outra cidade. Aí eu passei nesse vestibulinho para fazer curso técnico em informática, né, para saber programar, e junto com o ensino médio. Aí com 14 anos de idade eu fui para Limeira lá morar sozinho, né, para aprender 14 anos, para aprender a programar e fazer o ensino médio. E aí nesse colégio técnico, quando eu fiz 17 anos, já no último ano, meu professor de história começou um debate sobre o Bolsa Família, né, falando que era o programa, a gente estava em 2013, né, era o programa que estava fazendo o Brasil crescer, que tinha acabado com a miséria, tinha acabado com a desigualdade social. E aí eu me interessei, falei, pô, que legal, que programa bom, né, como é que se estruturou, como é que funcionou. Aí eu fui pesquisar na internet e vi que não era bem aquilo, né? Que o programa tinha o seu papel, mas que não foi ele que fez o país crescer, né? Então, tinha um cenário internacional, tinha commodities, tinha a China crescendo 10% ao ano, tinha um tripé macroeconômico, tinha um contexto muito maior do que aquilo que era passado de uma maneira simplista, né? Pelo meu professor. E aí eu decidi fazer, e é aí que entrou a minha outra fase, que eu queria ser economista. Aí eu fiz um vídeo no YouTube, pro meu professor e pros meus amigos, né? Só que esse vídeo acabou viralizando. Outras pessoas começaram a assistir e falar, pô, gostei do que você falou aí sobre o Bolsa Família, fala sobre outro assunto e tal. Eu lembro que meu segundo vídeo foi sobre... Você falou a favor ou contra o Bolsa Família? Eu falei, não foi nem a favor nem contra, porque é a mesma opinião que eu tenho hoje, né? Eu sou a favor, acho que tem de existir, mas não faz o país crescer. Né? Acho que esse era o ponto que pegou ali. É tipo uma rima, não é uma solução, né? É um paliativo, né? E sendo bom ou sendo ruim, o que me pegou mesmo foi meu professor ter dito que fazia o país crescer. Porque eu não entendia. Como é que você gastar o dinheiro internamente sem produzir nada faz com que o país cresça? Assim, não entrava na minha cabeça aquilo, e aí isso que pegou mesmo. E eu lembro na época o Haddad tinha lançado o programa Braços Abertos, né? E aí tinha o que foi apelidado de Bolsa Crack, né? Que era o programa que você pagava lá para os usuários de crack, e tinha até inflacionado a droga, enfim, tinha dado uma série de problemas, e o meu segundo vídeo foi justamente sobre isso. E foi indo, foi uma bola de neve, né? Fui fazendo mais vídeos, fui lendo mais, me interessando mais. No começo era só artigo de internet, ou assistia outros vídeos de economistas e tal. E aí com o tempo fui pegando livros, tá? Fui me aprofundando mais. Nisso eu comecei a conhecer pessoalmente quem acompanhava o meu canal, aí em seminários de economia, em fóruns de debates, etc.
E nesses fóruns que a gente ia, sempre nesses eventos só para discutir liberalismo ou conservadorismo, tem geralmente o evento dura uns 2 dias, aí tem um evento, à noite o pessoal sai, se diverte, vai beber e tal, conversa, e aí no outro dia tem um evento, né? E uma coisa que a gente sentia muita falta era no próprio evento ter uma coisa mais divertida, ser uma coisa que engajasse mais. Porque economia, política, além de ser uma coisa naturalmente chata, né, que a pessoa não vai sentar lá para ficar, olha, agora eu vou ligar aqui minha televisão e curtir uma TV câmara, né? Chega em casa, Muito difícil. Depois que você pega o gosto, você faz, mas pessoas comuns não pegam lá. E aí a gente pensou, bom, como é que a gente faz com que o que a gente acredita seja fácil de entender e engaje as pessoas, né? Que as pessoas se empolguem e lutem por isso também. Daí que surgiu o MBL. Né? Não era nem, inicialmente a ideia não era nem manifestações, era mais ser um veículo de mídia, ser um veículo de imprensa em que a gente traduzia as notícias, traduzia o que acontecia de acordo com os nossos valores e trazia essas pessoas para... O Mamãe Falei é do MBL? Ele é do MBL, mas ele entrou depois, a gente costuma fazer piada que ele entrou já sentando na janelinha, já, porque ele entrou na história do MBL, né? A gente passou por muita coisa, né? Teve uma marcha que a gente fez a pé de São Paulo até Brasília para protocolar o pedido de impeachment da Dilma. Teve um acampamento que a gente fez também, foi 1 mês lá em frente ao Congresso também, enchendo o saco de deputado, enchendo o saco de senador. Então, todo tipo de perrengue a gente já passou, dormir em chão de fábrica, de creche, igreja, ir pros rincões aí, pros interiores do Brasil. E ele já chegou depois, né? A gente brinca que ele chegou sentando janelinha, mas não é bem janelinha porque o serviço dele é difícil. Ir lá no meio tomar umas bordoadas é complicado. Ele dá umas apanhadas. Você chegou a terminar a faculdade, não? Eu ainda faço faculdade, sou estudante de Direito. Ah, é? Mas então você começou outra coisa, né? Eu na verdade, eu fiz o colégio técnico em Mas informática. você chegou a fazer um vestibular que não era Direito. Aí eu fiz vestibular de Economia, fiz 1 ano de Economia, aí larguei, agora estou no 3º ano de Direito. E você vai ser candidato a deputado? Vou ser candidato a deputado. Você sabe que pode surgir um MBL novo e lá encher a sua paciência. Ah, isso é sempre bom, né? Você está preparado para isso? Tô. Mas eu acho que justamente isso que falta. Porque o que a gente vê de maior problema no Congresso é que ele é muito pautado por corporações. Né? Sindicato disso, sindicato daquilo, associação de juízes e tal. E tá todo mundo pensando em si, na sua classe, né? Querendo pegar um pedaço do orçamento para si, criar um auxílio moradia, ter um aumento do salário, alguma coisa do tipo. E isso prejudicando todo o resto da sociedade, né? Sem pensar em todo o resto da sociedade. Então acho que falta organizações da sociedade civil que pensem no interesse público para ir lá encher o saco do deputado e do senador. Que eu acho que justamente esse é um dos principais papéis do MBL, né? Ser o lobby do interesse público, digamos assim. E quem sustenta o MBL? Doações. Olha, a pessoa entra de sócio, assim? Tipo um sócio? É como se fosse um filiado, assim, não é um partido político, mas tem os seus apoiadores que vai lá, toda a postagem lá no nosso Facebook ou no YouTube, você pode ver que a gente coloca lá o link tanto para a pessoa ajudar mensalmente ou para fazer uma contribuição esporádica. E quantas pessoas? E mais recentemente tem um meio mais interessante de financiamento que é o Superchat no YouTube, né? Que é quando a gente faz uma transmissão ao vivo e aí a pessoa manda uma pergunta e paga para fazer a pergunta. E isso é o que a gente apelidou de Pimba lá, que todo dia a gente faz um jornal ao vivo, né? MBL News, às 7 da noite, lá no canal do MBL. E aí a gente lê as notícias, comenta as notícias e no final a gente lê todas as perguntas, né? E isso tem sido uma das principais fontes de financiamento, porque o pessoal acha divertido, às vezes mandam piada, nem fazem perguntas, às vezes... E vocês leem tudo? A gente lê tudo. De todo mundo que manda. E todo mundo paga como uma conta bancária? Com cartão de crédito, se não me engano. Aí manda e vai pro YouTube, aí o YouTube manda pra conta do MBL. A sua expectativa como... Quer dizer, naturalmente se deve ser ler. Quantas pessoas você tem hoje inscritos no MBL tem? O MBL hoje no Facebook ele tem 2.600.000 seguidores. E tem Instagram também? Tem Instagram, mas não sei te dizer exatamente quando tem Instagram. E tem o canal também, o carro-chefe é o Facebook. A gente está fazendo uma transição agora para o YouTube, mas o carro-chefe é o Facebook. Mas mesmo assim, é muita gente, você provavelmente será eleito, né? Tem uma coisa que eu aprendi na eleição de 2016, é que like não é voto. Não é voto? Não, você precisa... Ainda mais... Eu, assim, que sou do interior, eu sei que caipira não basta, ele pode acompanhar você na internet, ele pode gostar de você, mas enquanto você não apertar a mão dele e dar um abraço nele, ele não vai votar em você. Não vai votar em você.
Porque eu não votaria. Você se vai o cara dar não muito... vier. Eu não votaria. Se o cara, eu podia até acompanhar o cara na internet, mas se o cara não viesse, conhecesse esse, olhasse no olho... Não... Mas você então vai fazer uma campanha animada, trabalhosa. Né? Trabalhosa. Mas a parte legal é que tem muito voluntário, né? Tem muita gente que acredita e que está ajudando. Não é um negócio, vou contratar uns cabos eleitorais aqui, uma secretária para trabalhar aqui e tal. E fica um negócio meio... trabalho mesmo. Meio né? igual a eles, um negócio né? maçante, né? Igual a todos os outros. Igual a todos os outros. Fica um negócio mais, tá um amigo de cá, quer organizar um evento, quer te levar na faculdade, quer te levar, sei lá, numa festa junina, e é uma coisa que as pessoas, você vê que as pessoas estão ajudando, não é, sei lá, como um cara que leva o Eduardo Cunha na igreja dele, porque depois ele vai querer alguma coisa em troca. Ele é diferente. É uma pessoa que vai lá e ajuda feliz, né? E você acha que vai conseguir fazer alguma coisa na Câmara dos Deputados? Porque há um corporativismo enorme, não é? O Centrão, não sei o quê, eles são todos conchavados, né? Não todos. Não todos? Não é. É menos. Os políticos são menos juntos, integrados, assim, do que parece. Tem muita divisão, tem muito conflito interno. E esses conflitos podem ser aproveitados para o bem, né? Acho que um exemplo que eu uso sempre, e foi justamente a nossa primeira experiência do MBL com eleições, foi o Fernando Holliday em São Paulo, né, que é vereador, hoje a nossa principal figura eleita, e mesmo sendo só um voto lá dentro, pelo fato de ter toda uma estrutura do MBL fazendo divulgação, ajudando, ter militância, ter gente lá na Câmara, nas galerias, enchendo o saco, ele consegue aprovar projetos. Né? Então essa pressão funciona, pode funcionar. Funciona. Né? E pode quebrar um pouco essa máfia chamada, vamos chamar assim, de máfia. Porque o que fortalece, o que mantém os deputados lá, principalmente os corporativistas, são as corporações. A partir do momento que você tem a corporação mais poderosa de todas, que é a população, você quebra isso. Você pode alterar, né? É verdade. Então, a gente trabalha não só criticando aquele cara que está votando contra o interesse público, mas também levantando aquele que está votando a favor. Né? Não é porque ele tem uma ideologia diferente ou porque ele é de um partido diferente que quando ele está fazendo a coisa certa a gente vai ignorar ou a gente vai bater. Não, o cara está fazendo a coisa certa, levanta independentemente de quem seja. Então funciona isso, porque o cara vê, se eu fizer a coisa certa aqui, antes ninguém ia me ajudar, ninguém ia fazer nada. Hoje eu sou levantado, ganho projeção. Se eu fizer a coisa errada, antes ninguém me apedrejava, ninguém fazia nada. Hoje tem o pessoal para me bater. Nesse sentido a internet também ajuda muito, né? Muito. Não fosse a internet, acho que não existiria. A gente não existiria nem Lava Jato, nada dessas coisas. Sim, seria muito mais difícil. Não. O que você acha da Lava Jato? O que eu acho? Eu acho que tem um saldo positivo, inegavelmente. O que eu vejo, o meu receio em relação à Lava Jato, acho que ela tem feito um bom trabalho, mas o que eu tenho visto, pelo menos até agora, é uma similaridade com os casos, as investigações, as operações anteriores. Então, Satyagraha, os anões de orçamento, o mensalão, em que você vê muito do empresariado sendo preso, sendo condenado, mas pouco dos líderes políticos indo para a cadeia. Isso é uma preocupação que eu tenho. Acho que ao longo do tempo isso tende a melhorar, principalmente com a prisão do Lula, que na minha opinião é inevitável. Acho que foi negado já o habeas corpus no STJ, o Supremo já não vai pautar o julgamento de segunda instância, então juridicamente está muito complicada a situação dele. Então acho que prendendo ele, que é o cara que diz que vai tocar fogo no país, não sei o quê, acho que passa um medo que acho que o Judiciário e o Ministério Público às vezes têm de lidar com grandes chefes políticos que no final são os líderes dos esquemas. Né? E você tem um objetivo como deputado? Assim, você tem um projeto, um plano, um objetivo? O plano é melhorar o Brasil, mas tem uma coisa objetiva? Tem coisas, tem muitas coisas objetivas, assim. Eu não sei o que eu vou conseguir fazer, o que eu não vou conseguir fazer. Sim, né? Mas, o MBL assim, é um projeto a longo prazo. Mas o seu sonho, qual seria? O meu sonho, uma constituinte. O meu sonho seria começar a Constituição do zero e ter uma Constituição que só limitasse o que o Estado pode fazer contra você. Porque hoje é o contrário. Hoje a nossa Constituição é quase uma carta para o Papai Noel, né? Fala, eu quero isso, aquilo, o Estado pode fazer isso, aquilo. Até sobre o Colégio Pedro II você tem previsão na Constituição, né? Que é uma coisa que era simplesmente para prever o poder do Estado, o limite do Estado, né? E eu acho que o meu mundo ideal seria justamente ter uma Constituição em que a gente pudesse, por exemplo, ter os Estados
legislando sobre matéria civil e matéria penal. Então, São Paulo quer legalizar maconha? Legaliza. O Rio quer proibir maconha? Proíbe. O Amapá quer ter uma lei de trânsito diferente, quer ter 200 por hora limite. Então, ter um dinamismo maior para a gente ver o que funciona e o que não funciona, e para que a gente possa experimentar e ter liberdades diferentes, porque a cultura de cada estado é diferente. E hoje a distribuição, outra coisa, né? Revisão do Pacto Federativo. Hoje a distribuição é muito injusta. São Paulo aqui, por exemplo, a gente recebe imposto 11 vezes menos do que a gente paga. Então, hoje o professor, o médico, o bombeiro, todo o servidor do estado de São Paulo poderia estar ganhando 10 vezes mais. E os estados que não se desenvolvem não têm incentivo para se desenvolver, porque eles sempre estão sendo financiados por aqueles outros estados que estão pagando a conta. Então, um dos principais exemplos que mais me indigna é o exemplo do Maranhão. O Maranhão tem o governador Flávio Dino, do PCdoB, e ele estabeleceu um piso salarial para os professores de R$6.000. Só que o Maranhão, ele é um estado que é deficitário, um estado que não produz o suficiente para pagar suas contas. Ou seja, quem está pagando o salário do professor que ganha R$6.000 lá no Maranhão é o professor que ganha metade aqui em São Paulo. Então, assim, é uma coisa absolutamente injusta. E enquanto isso, você não tem nenhum incentivo para que o Maranhão se desenvolva, porque os outros estados estão pagando a conta. E isso não é culpa de quem mora lá, não é culpa do trabalhador de lá, não é culpa do servidor público de lá. É culpa da divisão, do próprio sistema em si, mesmo, que não incentiva o crescimento. Então, se fosse ter uma meta assim, de um sonho de país, era fazer uma Constituição que fosse o mais liberal possível, que deixasse mais o poder, o dinheiro na mão das pessoas possível e menos na mão dos políticos. Menos Estado também, menos um Estado menor, menos imposto. Porque quanto mais imposto, mais burocracia, mais corrupção. Né? A burocracia, a empresa estatal, todas essas coisas que engessam e fazem o Estado ser grande, é tudo aquilo que vai gerar corrupção. De que o Estado deveria cuidar exatamente? Acho que saúde, educação, segurança. Em segurança você inclui o sistema de justiça. Acho que é basicamente isso. O resto, a iniciativa privada. O Estado não foi feito para ser empreendedor. Né? A gente tem tanta estatal aqui no Brasil que a gente tem até uma estatal de camisinha, né? No Acre. Tem uma estatal que produz camisinha, que são aquelas de posto. Né? Então, qual que é a desculpa, né, para você ter uma empresa estatal? É que é um setor estratégico, importante para o desenvolvimento do país e tal. Por que a gente precisa ter uma estatal de camisinha? Por que a gente precisa ter E tem mesmo? Tem. Fica no Acre, a gente está pagando essa conta. E tem também estatal de desenvolvimento. A gente tem uma NASA brasileira também. Só que nunca lança foguete. A gente também tem, até hoje existe, se não me engano, foi uma estatal criada no período militar chamada Cobra, que é para desenvolver computadores nacionais. É verdade. Que computador da Cobra a gente usa? Então, existe um monte de coisa inútil que só tá lá para gerar burocracia. Aqui em São Paulo, a primeira medida que o Holliday fez foi abrir uma comissão para analisar e revogar leis inúteis e burocráticas. Né? Aqui em São Paulo tem uma lei que regulamenta o tamanho da mesa de bilhar dos botecos. Ah, não, você tá brincando comigo. Não tô brincando. A gente paga um fiscal pra ir lá com uma régua. Fala, ô amigão, tá 3 centímetros a mais isso aqui. E o que você acha que o cara faz? Você acha que ele multa? Claro que não, ele vai lá e fala, se me der 200, tá tudo certo. Então lei estatal que só existe pra isso, só existe pro cara roubar. Cartório, outro exemplo, cartório. Quem que gosta de acorda de manhã e fala, nossa, que delícia, hoje eu vou pro cartório. Não serve pra nada, é um lugar que você vai lá carimbar papel. Mas a gente paga uma grana. Você paga uma fortuna, você paga R$10 pro cara carimbar o papel e dizer que você é você. É verdade. É um negócio que só existe pra burocrata ganhar dinheiro, só existe pra achacar a iniciativa privada para estragar o país, né? Uma coisa que não tem utilidade nenhuma. Então, justamente com isso que é o meu sonho acabar, né? Porque eu acho que é esse tipo de burocracia que faz com que o governo seja uma grande máquina de transferência de renda do mais pobre para o mais rico. É isso que faz, porque hoje as 3 profissões que mais pagam em média no Brasil: dono de cartório, promotor e juiz. Quem paga o salário desses 3 caras? Os mais pobres, que pagam imposto no produto, ou seja, proporcionalmente mais caro. O cara compra arroz, feijão, sabonete, que não tem dinheiro para investir na bolsa, nem para alugar uma casa. Aquela sendo a população mais pobre que compra a cesta básica. Pois é, e é ela que paga essa conta. E essas questões que agora dominam o Brasil? Por exemplo, aborto, droga, você acha que deve ser, cada estado deve tomar a sua Eu decisão? acho que cada estado deve ter sua... Você é pela legalização? Eu sou pela legalização. Eu pessoalmente sou pela legalização da maconha, não das outras drogas, porque eu acho que já existe uma experiência. Eu sou liberal, mas tenho princípios conservadores, né? Eu acho que um princípio conservador muito importante é o da prudência.
Se eu vi que em outro país determinada legalização com determinado modelo deu certo, então eu acredito que aquilo pode dar certo, pode funcionar aqui. Agora, enquanto outras não forem liberadas e derem certo em outros países, não é o Brasil que vai ser laboratório. Gays, casamentos gays. Não tem problema nenhum, assim, acho que... Aliás, eu acho que o governo nem deveria se meter em casamento, né? Tipo, é um contrato entre duas pessoal, pessoas, né? Que tem que definir o casamento é do quê? Tem que definir nada. Agora, a única opinião que eu tenho, que é uma polêmica que deu principalmente nos Estados Unidos, é de que eu não acho que o governo deva obrigar igrejas a casar os casais que eles não queiram casar. Homossexuais, sim. Seja homossexual, não seja homossexual, seja de qualquer outra coisa, de qualquer outra religião, ou o que quer que seja. Porque aí você está interferindo na liberdade da igreja, né? Aí você está obrigando uma instituição privada, que tem seus valores, que tem suas crenças, milenares, aliás, a fazer uma coisa que ela simplesmente não acredita. Acho que homossexuais têm direito de casar, agora tem de procurar as religiões, as igrejas que casem, né? Que querem casar. Não pode obrigar ninguém a fazer. Aí, nisso eu tenho... Você tem fé? Você é católico? Você é budista? Eu sou você acredita em protestante. Deus? Eu acredito em Deus. Você é protestante? Sou protestante. Protestante qual? Metodista? Da anglicana. Anglicano. Sua família é anglicana? Minha mãe é católica carismática, meu pai era ateu, depois virou budista, depois, antes de morrer, virou católico carismático também. Então é meio... Quando morre alguém na família, tem uma cerimônia budista e uma católica. E você, pessoalmente? Eu sou protestante, eu pessoalmente... E você que resolveu ser anglicano, assim? Sim. Foi mais por uma experiência de ir em algumas igrejas e simpatia pelo que é pregado, pelo modo como é pregado, do que por criação em si, né? Aliás, quando minha mãe tentou me levar na igreja, eu era um ateísta militante, né? Eu era, sabe aquele adolescente que acha que achou o câncer do mundo? Falei, é isso, que estraga o mundo é a igreja, é a religião, tem que acabar com isso aí, tá explorando o pobre e tal. E aí eu odiei quando minha mãe me levou, porque tinha essa mentalidade de que era o grande problema do mundo. Mas aí depois, lendo e amadurecendo... Né? Bom, você é ativista, é conferencista, você faz conferência, você viaja muito, né? Sim. E você se define como um homem de direita? Se direita for instituições fortes e o Estado limitado, são caras de direita. E quem é esse moleque para estar na Folha? Quem é que falou isso? Quem é que escreveu esse artigo? Isso aí foi o título do seu livro. É o título do meu livro. Você aproveitou de alguém que escreveu sobre você? E eu aproveitei da ombudsman da Folha, que recebeu algumas reclamações de leitores, de não leitores, que mandavam, quem que é esse moleque pra estar na Folha, né? Como é que é acordar de manhã e ser colega do Kim Kataguiri, né? Como se fosse uma espécie de leproso político, né? Que é isso? Como é que se sente perto desse monstro aí, né? E aí, justamente para tirar sarro disso, eu coloquei esse título. Eu lembro que uma das pessoas que mais esbravejaram quando eu fui contratado pela Folha foi o deputado Jean Willis, né? Que ele falou, mas como é que pode... A Folha de São Paulo dá espaço pro moleque, 19 anos de idade e tal, é um absurdo, um moleque que defende um estado microscópico, não sei o que. E eu falei, tá aí, né, gente? Vocês não conseguem lidar com a pluralidade de ideias, infelizmente, para vocês, tive o espaço de demonstrar minhas ideias, né? Então, leva isso com bom humor, né? E você, pessoalmente, lida bem com com as críticas, com as divergências de ideias? Sim, bem tranquilo. Quando vem algum doido na rua e fala golpista, eu falo, mais amor, cara, beijo. Não tem? É mesmo? Não tem. E você é muito xingado na rua? Não, mas não. É raro. Felizmente, é mais reação positiva do que negativa. E na internet é positivo também? Positivo. Claro que na internet... surgem os corajosos, né? Que na cara a cara não tem coragem de xingar, mas lá na internet esbraveja o dia inteiro. Mas ainda assim E as chamadas fake news atingem você muito? Tem uma engraçada até. Que fizeram uma imagem minha, assim, com um coach, assim, como se eu tivesse falado aquilo. Aí tava lá. Muitas pessoas falam sobre Beethoven sem nunca ter visto uma obra sequer dele, Kim Kataguiri. É como se eu não soubesse que Beethoven, na verdade, não pintava a obra. Né? Então, tem
isso também, mas assim, eu acho que Você tira de letra? Acho que é mais uma questão de bom senso, né? Acho que é uma questão de... Acho que tem muita discussão, né? No Supremo, no Congresso. O que a gente vai fazer com os fake news? Vai ter uma lei, se não vai ter uma lei? Acho que isso aí não tem lei que resolva. É a sociedade que precisa amadurecer, ver um lado, ver o outro lado e formar seu senso crítico, né? Eu não acho que nenhuma lei consiga reprimir isso. Acho que até tem um perigo aí de você criar uma lei para fake news e essa lei acabar indo para não fake news, né? Então. Tem esse perigo. Basicamente, o Movimento Brasil Livre foi contra a Dilma, a favor do impeachment, não é? E vocês pretendem... fizeram alguma coisa pela prisão do Lula? Não, né? A gente comemorou a condenação. Sim, mas não chegaram aí pra rua. Não especificamente pela prisão do Lula, mas em favor da Lava Jato, sim. E aí a gente se posicionou a favor da Lava Jato, a favor da reforma trabalhista, a favor da PEC do teto, a favor da reforma previdenciária. Então, o debate público, sempre que tem uma questão das escolas, né? Da reforma do ensino médio também a gente foi favorável e contra a invasão das escolas, que a gente acha que ninguém tem o direito de privar o outro a ter o seu direito à educação ou à saúde privado, né? Você pode discordar, você pode fazer uma manifestação na rua, como a gente fez durante o impeachment, mas você não pode ocupar um lugar público impedindo que as outras pessoas tenham acesso àquele serviço. E a escola sem partido? Favorável. Acho que o MBL deu uma contribuição importante nesse sentido, principalmente com o Holliday aqui que protocolou na cidade de São Paulo e em outras cidades, né, no interior e pelo país, em que vários núcleos municipais do movimento protocolaram e tiveram sucesso, né, e foram aprovados. Aqui em São Paulo também a perspectiva é que seja aprovado. E não é nada esse terrorismo que costumam dizer de caça às bruxas, de censurar professor, nem coisa nenhuma. Assim, é um projeto muito simples, é um projeto de uma página que não cria nenhum tipo de punição, que não cria... basicamente não cria lei nenhuma. Ele só coloca um cartaz em todas as salas de aula dizendo o que já está previsto na lei, na Constituição, nos pactos internacionais, que são direitos do aluno e são deveres do professor. Só isso. É só para que o aluno saiba os seus direitos, para que o aluno saiba e tenha voz e saiba quando o professor está abusando da sua autoridade em sala de aula. Outro dia eu entrevistei o Gregório do Vivier e ele falou muito do MTST, da delicadeza do Boulos, que também é candidato, etc. E você fez um vídeo pegando no pé dele e eu vi esse vídeo. Eu queria que você falasse um pouquinho do MTST, do MST, qual é a sua visão desses movimentos? Pra mim é uma milícia. Minha visão é o contrário do Vivier, é uma milícia mesmo, porque eu já senti na pele isso. Como eu estava te falando ali no começo da história do MBL, a gente ficou acampado um mês em Brasília. Teve um dia que a gente foi ocupar as galerias para fazer uma manifestação lá da Câmara dos Deputados, e o deputado que era líder do PT na época, se não me engano, era o Cibá Machado, ou líder do PT ou líder do governo. E ele falou: vocês são um bando de vagabundos, né? Amanhã a gente vai tirar vocês na porrada, não sei o que lá. E dito e feito, no outro dia tava lá o MTST jogando rojão na gente, batendo mulher, com paulada, com pedra, dando voadora, assim, um negócio horrendo. Então não é uma coisa que eu digo por ver notícia, por ouvir falar, é um negócio que eu senti na pele. Já tomei voadora, já tomei chute, já tomei soco dentro do MTST e, claro, tem uma massa de pessoas pacífica que está de fato querendo lutar pelo direito à moradia, mas infelizmente esse grupo é usado como massa de manobra pelas lideranças para promover toda sorte de agenda política. Exemplo, no ABC, durante os últimos 13 anos que você teve governos petistas em Santo André, São Bernardo, São Caetano e no governo federal, você não via nenhum tipo de ocupação do MTST, você não via protesto do MTST. Foi só o PT sair no poder que teve aquela invasão naquele terreno em São Bernardo, que foi inclusive o Caetano tocar, lá o Gregório do Vivier foi visitar. Então, não é luta por moradia, é uma agenda política e instrumentalização de pessoas inocentes que estão lá, que de fato precisam daquilo, mas não sabem o que está acontecendo e são usadas, né? O Arthur, que fez vídeos excelentes sobre isso. Arthur Duval, do Mamãe Falei. Isso. Ele já foi em manifestação entrevistar tanto lideranças do MTST como as pessoas comuns, né? E aí, em um desses vídeos, ele entrevista lá 3, 4 pessoas e pergunta: não, por que você está aqui?
Ah, porque o pessoal do MTST falou que era pra gente estar aqui e tal. Não, mas qual que é o objetivo? Ah, não, no final a gente assina uma lista lá e fica lá na fila do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, gente que nem sabe por que tá lá se manifestando, simplesmente quer uma casa, simplesmente quer um lugar para morar e é utilizado por pessoas que estão com uma agenda política por trás de algo que deveria ser uma luta legítima. É difícil, momentão do Brasil, né? Mas é um momento interessante, um momento rico, Sim, né? sim. Se a gente souber usar isso, a gente Com pode certeza. Exatamente virar o jogo, isso, né? Pro bem e pro mal. É. Pode descambar de vez para uma Venezuela, mas também pode ir pro rumo do desenvolvimento, né? Acho isso positivo porque a gente está debatendo política como nunca antes. Não parece que é ano de Copa. Né? Eu só lembrei que é ano de Copa quando o Neymar lá se quebrou todo. É verdade. Agora, e foi operado, aí todo mundo ficou agora, falando nisso. Agora, depois acabou a operação do Neymar, todo mundo já voltou a falar de Supremo, já de Congresso, então... Houve um crescimento da politização e do interesse pela política. Sim, com certeza. Então, eu acho assim, que o debate político estava muito represado, assim, como um efeito mola, assim, dava uma mola muito apertada, estava uma hegemonia. Você só podia ser de esquerda ou de centro-esquerda. Se você falasse qualquer coisa contra o governo petista, ou contra o PSOL, ou contra o PCdoB, era porque você defende ditadura, porque você defende tortura. Ah, mas eu defendo o liberalismo econômico. Ah, então você gosta do Ustra? Então, assim, era um negócio que você não podia se posicionar porque você era taxado de ditador, quando na verdade existe uma direita liberal, uma direita conservadora, republicana, democrata, que não tem absolutamente nada a ver com ditadura. Você se enquadra nela? Sim, com certeza. Então, agora, como o debate está se expandindo, aí eu acho que tem um certo exagero também. Tem uma certa exacerbação, porque a mola estava apertada, aí quando a mola solta, vai, mas tende ao equilíbrio, né? Aos poucos vai indo, vai voltando, e é nessa esperança que eu tenho de que o debate político vai avançando nesse sentido. Tá bom. Muito obrigada por ter vindo. Eu que peço agradeço. desculpa a vocês e a você também por eventuais barulhos, porque aqui é a casa da gente, minha e do Duda, não é exatamente um estúdio, então não tem aquela acústica perfeita que a gente gostaria, mas quem sabe um dia. Né? É bom que dá promova uma acústica perfeita aqui. E dá para você também xingar ali a obra ao vivo, é bom, dá visualização. Obrigado, Kim, por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. E obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Vai lá, dá like, curte, aperta o sininho para ser notificado, avisa os amigos, fala do canal, tá? Dá uma força aí. Valeu, até a próxima.